Oi, eu sou a Lu e estas são as berinjelas que nós vamos pintar hoje. Mas antes, uma palavrinha no Salmo 28, versículo 6. Diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Bendizer ao Senhor quando recebemos bênçãos é uma coisa muito boa. Você já fez isso hoje? Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar por essa berinjela aqui atrás. Você viu que eu coloquei 3. Nós vamos fazer essa berinjela aqui. Tava comparando a cor. Olha, a cor berinjela da Acrylex é idêntica à cor dessa minha berinjela aqui. Então eu vou fazer assim. Eu vou colocar a berinjela toda a volta. E eu vou colocar um pouquinho do vinho aqui, ó, nesse meinho aqui. Só esse tantinho aqui de vinho. E agora eu vou preencher o restante com berinjela. Preenchi, dei uma esfregadinha por cima, mas percebe como aqui tá a área de vinho? Então aqui ficou mais clarinho. Eu vou colocar um pouquinho de branco. E ainda eu vou trabalhar nesse sentido. Não precisa espalhar muito. Olha como eu trabalhei com o pincel. Assim, ficou manchadinho. E ainda eu vou usar um pouquinho do preto sobre o berinjela. Eu vou deixar essa área aqui, ó, mais escura. Então, coloquei aqui perto da folha, coloquei aqui na base e tô subindo um pouquinho aqui do lado dessa outra berinjela. Não é para preencher tudo, é só para fazer uma sombra e uma sombra. Pronto essa, agora eu quero fazer o pote. Eu gosto de começar o pote sempre por essa área aqui de cima, mas hoje eu vou começar por esta aqui embaixo, o corpo do pote. Primeiro, eu vou preencher com o amarelo ouro inteiro essa parte aqui do pote. Preenchidinho, usei o pincel número 10. E agora nós vamos criar umas sombras, umas luzes aqui nessa base de amarelo. Primeiro, você tá vendo essa curvinha? É essa parte onde o vaso ficou mais alto. Então, vai fazer esse movimento aqui também. Eu acho que eu vou colocar no teu risco. Vou colocar uma linha aqui. Vai ficar assim. Bem nessa parte aqui, onde tem o seu risco, você vai pegar uma pinceladinha de vinho. Vai tirar o excesso aqui no pratinho e você vai colocar em cima desse amarelo, fazendo esse movimento, ó, redondinho. Você vai trabalhar a linha, mas nesse movimento, ó, começando ali do cantinho. Você vem trabalhando até aqui o final. Procura manter mais ou menos a mesma largura, e eu tô deixando aqui, pode ser mais ou menos assim, uns 2,5 cm a 3 centímetros. Sempre sujando o teu pincel no pratinho. Então, é isso. Mais um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui, ó, descendo. Não pode ser reto, porque o vaso ele tem uma entradinha aqui. Então, essa linha que a gente vai colocar, essa sujeirinha também vai... Essa sujeirinha aqui, ó, assim, vai seguir esta linha. Vai dando uma apertadinha no pincel. Cada vaso vai ter um reflexo diferente, o teu vai ficar diferente do meu. Se eu fizer outro vaso, com certeza vai ficar diferente.
deste aqui. Então, é assim que a gente trabalha reflexos. Ó, fiz mais uma aqui, não está no centro, tá? Aqui um pouquinho pra cá. Eu vou descer, vou pôr mais uma aqui. Aqui, ó, tô aumentando a manchinha. Mais um pouquinho e eu vou colocar aqui atrás da berinjela. Eu vou crescendo. Agora não é pra fazer cantinho, tá? Eu vou fazer um reflexo da berinjela ali no vaso. Então, eu coloco aqui, ó, de uma ponta na outra e venho crescendo. Vai ficar um redondo, assim, um curvo, obedecendo essa curvatura da berinjela que tá sendo refletida lá. Que vai sumindo. Eu vou colocar aqui, ó, bem na linha. Um pouquinho. Limpando meu pincel. Agora, eu vou lavar meu pincel porque eu vou trabalhar com o sépia. Agora, eu lavei o meu pincel e eu vou pegar um pouquinho do verde grama. Limpa bem o pincel, tá? Bem pouquinho. Tá vendo essa folhinha aqui? Eu quero que ela se reflita também ali naquele vaso. Então, eu vou simular aqui, ó, a pontinha dela. Não vou esfregar muito forte, porque não precisa sumir a divisão aqui, ó. Tá aparecendo amarelo e tá aparecendo verde. Eu reproduzi essa pontinha. Agora eu vou trabalhar com uma outra cor, vou trabalhar com sépia. Também um pouquinho só de tinta no pincel. É melhor trabalhar com pouca tinta e depois você vai aumentando, do que você colocar muito que não tem como a gente tirar. Em cima desse vinho que eu coloquei aqui, eu vou fazer, não faça linha, já vai trabalhando assim, ó. E não é para ficar muito parelho, então não esfregue muito. O vinho continua aparecendo, mas ele não vai ficar sobressaindo demais. Aqui eu vou descer um pouquinho com essa cor mais escura, que é o sépia. Aqui no meio dessa mancha maior também vou colocar um pouquinho. Vou trazer até aqui. Um pouquinho aqui pra baixo também. Agora eu vou continuar com esse sépia. Tá vendo a linha? Eu não vou passar na linha, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho pra dentro, fazendo uma sombra de leve. Agora a gente vai inventar um pouco aqui. Aqui eu vou crescendo. Atrás aqui, ó, embaixo desse pescocinho, eu vou colocar um pouquinho do sépia também. Aqui a gente tem como se fosse uma linha de sombra, então aqui vai ficar um pouquinho mais forte. Esse cantinho aqui eu vou deixar ele mais escurinho. Essa partezinha aqui também, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Quando a gente está trabalhando o reflexo, vai depender muito das coisas que você tem em volta, de onde está batendo sua luz. Então, eu não posso dizer para você, todo vaso que você fizer com reflexo vai ser desse jeito. Porque esse mesmo vaso, se a gente virar ele um pouquinho, ele já vai refletir totalmente diferente essas cores. Aqui eu vou passar bem no contorno, um escuro, sem cobrir aquele vinho. E aqui embaixo, nos cantinhos, eu vou pôr um pouquinho do sépia. Essa parte aqui, ó, eu só vou ajeitar aqui pelo lado de fora. Eu vou usar até a cor berinjela, pra deixar aqui certinho.
Lembrando que aqui eu tenho um escurinho, ó, que entra, que vem sumindo. Que borrou aqui, eu vou precisar de um pouquinho de luz, mas a gente já vai colocar. Nós vamos iluminar agora com o branco. Tá vendo essa área grande aqui? Então, eu tenho uma área grande de luz. Coloquei umas pinceladas e agora eu vou trabalhando redondinho também. Não precisa apertar, porque não é preciso sumir com essa tinta agora. Porque essa tinta ainda vai secar e vai sumir um pouco sozinha. E a gente vai ter que retocar essa luz, esse branco. Aqui, ó, essa área também, eu vou colocar uma pincelada de branco. Viu que eu comecei aqui e vim sumindo. Vou fazer bem na linha aqui, ó. Uma pinceladinha de branco, que pode ficar até embaixo. Um pouquinho mais. Já tá tomando forma. Essa área aqui também, eu vou colocar um branco. Uma pincelada ali, ó, coloquei, tinha um cantinho ali, coloquei uma pincelada. E agora eu vou pegar um pincel pequeno, número 2, com um pouquinho do branco. E eu vou fazer aqui um pouquinho de luz, porque eu preciso separar esse vinho ali da berinjela. E a linha tá aqui, ó, tá vendo? Pra lá é vaso, pra cá é berinjela. Então, eu vou fazer uma linha aqui. Esse branco, ele tem que passar aqui, ele tem que subir, além da berinjela. Agora, eu vou espalhar de novo aqui o lado de dentro. Dá até pra pôr um pouquinho do amarelo aqui. Que eu devia ter deixado desde o começo. Depois a gente põe um brilho aqui e resolve, depois que secar. Vamos ver como é que vai funcionar. Agora a gente volta lá em cima, vamos fazer o gargalo. Agora eu vou preencher esta área aqui inteira, porque o amarelo ouro deixa aparecer o risco que tá embaixo. Então não tem problema passar a tinta por cima do risco. Pronto, terminei de preencher. E agora eu vou trabalhar com um pouquinho do vinho. Ainda com o mesmo pincel número 10. Bem pouquinho. E eu vou colocar, tá vendo aquela linha ali? Eu vou colocar aqui, ó, embaixo dessa linha. E aqui pelo meio, eu vou crescer um pouquinho. Mais um pouquinho. E você tem aqui agora a linha de baixo. Então, eu não vou encostar na linha de baixo. Nesse espaço aqui, ó. Eu vou colocar daqui até aqui. Olha, uma pincelada. Ficou aparecendo um amarelo aqui, ficou aparecendo um amarelo aqui. Esse vinho daqui de baixo eu posso até chegar ali no final. Agora, eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, desse ladinho. E vou puxar. Ali em cima nem vou trabalhar com vinho. Vou trabalhar só com o sépia agora. Aqui eu passei um pouquinho com o sépia pra dentro, então tô acertando ali, ó, as bordinhas. Com o pincel 2, que fica mais fácil. Agora, bem em cima do vinho, aqui, ó, sem cobrir o vinho total, você vai passar uma pincelada assim de sépia. Vai empurrando ela assim até o final. Ficou manchado de vinho, tá vendo? Ainda tá aparecendo o vinho, eu não cobri inteiro. E agora aqui, ó, nessa parte de cima, também, eu vou colocar o sépia aqui. E vou empurrando até terminar ali. Desse lado aqui,
eu vou fazer o contorno de sépia também. Vou puxar um pouquinho, mas não precisa misturar aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente deixa essa linha. Puxo um pouquinho. E refaço o contorno, porque eu borrei. E agora, com o pincelzinho sujo de sépia, essa borda aqui de dentro, eu não vou pôr o escuro aqui. Eu vou pôr o escuro assim, ó, meio centímetro pra cima dessa linha que eu tenho. Eu vou fazer ele meio curvo. Agora, eu tenho essa outra linha. E vou passar a tinta, o sépia, com o pincelzinho 2 bem em cima da linha. Você pode passar a tinta e dar assim uma esfregadinha de pincel bem de leve, que ele não vai ficar parecendo uma linha com o pincel 0. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Você tem essa linha aqui eu vou trabalhar o branco desse lado para fazer o brilho. Só que quando chega aqui, você viu que eu não deixei linha nenhuma. Então aqui você vai trabalhar assim, ó, para fora. Começa aqui e vai limpando o pincel. Desse lado aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Coloquei aqui a tinta, você vai limpar um pouquinho pra dentro. Você vai fazer o contorninho aqui fora. Você pode até ultrapassar um pouquinho nos cantinhos aqui, ultrapassar essa linha pra fora. Isso daqui, quando você pegar e começar a fazer, fica bem mais fácil. Não pense que é tão difícil, não é não. Sempre pouquíssima tinta. Esse contorno aqui também, ó, eu vou terminar com o sépia. Agora, eu tenho aqui esta linha, a do meio. Também vou passar o pincelzinho em cima de uma ponta na outra. Por que que eu não começo por aqui? Porque aqui o pincel cheio de tinta vai deixar muita tinta. E eu prefiro que fique aqui no centro a quantidade maior de tinta que eu tenho no pincel. Então, começo por aqui de novo. Tiro o excesso aqui. Pode tirar no pratinho também. E venho trazendo aqui, ó, aquela tinta. Venho empurrando. Agora sobrou só uma linha. E aquela linha eu vou colocar o branco. Um pouquinho de branco. Aqui, ó. Também começo no meio. E venho empurrando. Aqui ela some. Pro lado de cá, a mesma coisa. Então, no meio vai ficar mais clarinho. Sumiu pra cá e sumiu pra cá. Agora, eu vou iluminar esta área aqui. Você viu que ainda continua aparecendo ali o vinho? Esta área aqui, só que aqui eu não vou colocar tanta tinta. Olha, eu só tô limpando meu pincel. Esta área aqui, começo do meio e vou empurrando pro lado. E esta área aqui.
é uma sequência de luz e sombra. E eu tenho agora a última área que eu preciso iluminar é essa aqui, ó. Eu não vou trabalhar com pincel de pé assim, porque é muito difícil trabalhar sem apoio. Aqui, ó, desse jeito eu posso apoiar o meu dedinho. E eu tenho uma beiradinha, ela vem até aqui e depois ali, ó, vai até o final também, empurrando esse branco. Aqui eu posso pôr um ponto de luz. Aqui eu posso pôr um ponto de luz. Agora a base do vaso tá pronta. A gente vai esperar, a gente vai fazer as berinjelas, enquanto isso ele seca um pouquinho mais para colocarmos os brilhos ali do vaso. Essa berinjela aqui, eu vou colocar o berinjela até mais ou menos essa área aqui, ó. Esse espaço aqui no meio, eu vou colocar o violeta. Quero fazer um pouquinho. As berinjelas, elas têm, assim, várias tonalidades. Quando elas estão um pouquinho mais novas, elas são mais pro vinho. Eu tenho aqui, ó, mais pro vinho. Não sei se dá pra ver, perceber a cor. Tem até meio umas linhas, assim. Olha, essa daqui ainda tá um pouquinho mais clara. Enquanto que essa daqui já tá um pouco mais madura e ela tá com uma cor bem escura, bem da cor do berinjela mesmo. Até parece até um pouquinho de preto. Então, nessa área aqui eu vou colocar o violeta. E vou misturar para não ficar manchado. Lembrando que esta aqui é a área de luz, tá? Onde tá mais alto, onde tá refletindo a luz primeiro. Por isso a gente deixa mais claro. Eu vou terminar de preencher aqui, olha, com o berinjela, toda essa área. Pronto, já preenchi. Agora, ó, limpei bem o pincel. Eu vou pegar um pouquinho do azul bebê e vou colocar bem aqui nessa área de sombra. Eu não quero passar direto pro branco. Não é para misturar muito certinho também, tá? Vai misturando assim, ó, vai crescendo o pincel. Porque como eu reparei ali, ela não é assim aquela coisa muito lisa. Viu como eu misturei? Eu não fiz aquela mistura perfeita. Eu deixei assim meio riscadinho. E como ela tem uma curvatura ali, a gente não pode fazer reto. Você tem que trabalhar assim também, lidando na curvatura. Ó, colocando de novo, mais um pouquinho. Tá vendo a leve curvatura? Berinjela tem várias tonalidades. Então, se você não tem o berinjela mesmo, você pode trabalhar muito bem com o violeta e o azul marinho, com o vinho e o azul marinho. Quero fazer um pouquinho de luz aqui embaixo também. Aqui, ó. Só um pouquinho, vou empurrando. A tinta tá bem úmida. Isso. Essa área aqui também vou colocar um pouquinho, bem pouquinha tinta. Aqui, ó, só nessa curvatura, no finzinho, para separar, para iluminar, para separar da sombra que tá ali atrás. Agora, eu vou trabalhar o corpo da outra berinjela. Eu quero que ela fique bem mais iluminada. Então, eu vou deixar toda essa área aqui, ó, com o azul bebê. Primeiro.
pode sair um pouquinho assim da área que você imagina da luz, porque depois você vem com a outra cor e vai misturar. Coloquei azul bebê, vou colocar desse lado aqui um pouquinho do violeta. E desse lado de cá eu vou colocar o vinho, vou deixar ela mais clara. Olha, vai tirando assim a divisão entre as cores, mas você viu que apareceram todas as cores, tá? Agora eu vou terminar esse lado aqui inteiro com berinjela. Aí eu vou mesclando o berinjela no violeta, sem cobrir o violeta. Posso pôr até um pouquinho de berinjela aqui em cima, ó, para deixar o pescocinho aqui mais escurinho. Esse pano com um crochêzinho, com umas berinjelazinhas aqui penduradas, eu ganhei de uma aluna. Tô aproveitando para pintar as berinjelas. E esse crochê, com certeza, ela tirou da internet. Dou uma limpada no meu pincel. Acho que ficou até muito dividido aqui, vou voltar com um pouquinho do violeta. Pincel mais ou menos limpo. Eu vou pegar um pouquinho do azul bebê e vou fazer aqui, ó, na linha, um pouquinho de claridade. Limpo o meu pincel pra dentro. Bom, aqui também depois vai um branco. Vou colocar, acho que mais uma luz aqui, não na borda, tá? Aqui um pouquinho pra dentro. Assim, uma pinceladinha, acompanhando a curvatura. Assim. Depois que secar, a gente volta com o branco nessas áreas de luz. Agora eu vou pintar aqui com o pincelzinho 2. Ó, eu vou usar o verde grama. Aqui só tá aparecendo o cabinho. E um pouquinho do verde kiwi, que é uma misturinha que eu acho que chega perto da tonalidade que eu achei ali da berinjela. E vou iluminar com um pouquinho do azul bebê. Vou deixar manchinha mesmo, assim. Posso escurecer um pouquinho com o sépia. Na bordinha de baixo. E aqui, esse fundinho aqui, ó. Pronto. Esse cabinho aqui, eu vou fazer da mesma forma. Verde grama. Vou colocar mais aqui pro lado direito. Vou terminar de preencher com o kiwi. Vou escurecer aqui com um pouquinho de sépia, mas assim, fazendo manchinhas. Vou fazer um escurinho aqui também. Um pouquinho de escurinho do sépia. E o cabinho tem umas nervuras assim, retas pra cima. Eu vou fazer aqui, ó, um risquinho, pouquinha tinta, e aqui um segundo, ó, tá vendo? E esse eu vou chegar até em cima. Eu posso iluminar um pouquinho aqui para aparecer mais, aqui no centro, ó, pouquinho só. Viu como realçou? E o lado de cá, aqui tem escuro, aqui eu vou colocar o claro. Aí. Essa parte aqui é a mesma coisa. Vou preencher com verde grama. Essas partes aqui de baixo, nas pontas, vou colocar o verde grama direto. Desse lado aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra cima, mais o lado da sombra. Vou terminar de preencher aqui com o verde kiwi.
ele já vai ficar um pouquinho mais iluminado. Agora, eu já vou com o sépia, bem pouquinho sépia. Vou fazer uma sombra. Isso daqui, as que eu comprei, isso daqui tá tudo estourado. Então, eu vou fazer uma sombra assim, subindo. Bem aqui eu tenho um risquinho, aqui eu tinha um risquinho. Ó, uma sombra pro lado de trás, puxando pro lado direito. Aqui, vou fazer como se fosse uma dobra. Um pouquinho de sombra. E esse daqui, vou colocar bem aqui no meio. Aqui em cima, ó, eu vou fazer uma passagem de cor. Esse canto aqui até podia ficar mais escuro. Vou pôr umas pinceladas de sépia em cima aqui. Isso. Agora eu ilumino. Olha aqui como ele fica. Ele é todo torto aqui, essa parte. É bem grosso. Então, não pode ter nada assim muito lisadinho. Vou colocar um pouquinho de luz aqui. Até ali na ponta. Agora, eu vou trabalhar com a luz, com o pincel pra cá, tá? A tinta, a claridade vai ficar na linha ali de fora. E nem vou tirar esse bonitinho que ficou ali. Essa daqui também, vou colocar essa luz fazendo esse movimento. Não dei uma pincelada regular. Aqui também, ó, aqui trabalhei com pincel assim. Aqui eu não posso trabalhar com pincel assim. Eu trabalho com ele assim. Também não é uma pincelada regular. Esses efeitos, assim, de uma pincelada uma pincelada recortada de 2 vezes, é legal. Ó, vou até colocar uma pontinha aqui. Esse lado aqui, eu vou pôr só um pouquinho aqui em cima. E pronto, não vou iluminar aqui. Essa parte aqui do cabinho, a claridade chega até pertinho dessa parte aqui, ó. E as luzes, elas passam direto. Não tem essa divisão assim. Aqui vai passar direto. Agora, vamos para outra que eu quero te mostrar também como fazer. Esta aqui, nós vamos fazer assim, verde grama. Essa parte, essa pétala, não, pétala não, né? Isso aqui é uma sépala. Essa sépala aqui de baixo, inteira. Esta aqui vai só a metade, tem um risco ali dividindo. Esse cabinho, a parte de baixo inteira. Completo com o kiwi. Até aqui tudo fácil. Só preenchendo. Aqui a gente tinha um risco. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou dar uma escurecidinha nesse espaço aqui, ó, dessa área do risco até aqui onde começa o cabinho, tá? Ó, esse espaço. Vou escurecer fazendo esse movimento. Aqui, essa parte de baixo, eu vou escurecer inteira com sépia. Mas eu não tô passando aquela pinceladinha bonitinha, misturadinha. Eu tô dando pinceladas mesmo. E esse cantinho aqui também, essa metade aqui. Olha como ficou. O cabinho vai ter um pouquinho de sépia aqui só. Sem cobrir o verde grama, você vai colocar um pouquinho, escurecer um pouquinho. E vai fazer um pouquinho de linhas também. Ó, saindo do sépia daqui, vou subindo.
Não precisa chegar ali na ponta, tá? Porque aqui na ponta eu gosto de fazer aquele fundinho, aquele corte. Assim. Depois a gente vai clarear. Essa sépala aqui, eu vou colocar um pouquinho de sépia ali na borda. Nem vou chegar aqui. Ó, venho sumindo com ela. Cresço um pouquinho aqui também no meio, para fazer uma sombra, para fazer uma curvatura aqui. Assim. Olha as sombras. Repita no seu trabalho, que agora eu vou iluminar com o azul bebê. Vou começar iluminando aqui, ó, para fazer aquele fundinho, aquele recorte. Nós temos linhas aqui, então eu vou colocando um pouquinho da tinta na borda e venho descendo. Olha só, já ficou retorcido. E agora eu vou iluminar aqui, que eu preciso de um contraste. Aqui também. Vou puxando um pouquinho mais aqui, sem chegar na ponta. E essa área aqui, onde eu tenho o kiwi, eu dou umas pinceladinhas, sem cobrir o kiwi, mas eu ilumino um pouquinho e não invado a área do sépia. Aqui eu tenho uma pontinha, que eu já aproveito aqui, a tinta tá molhada, mas não faz mal, dá pra fazer. Essa área de baixo aqui, ó, eu só vou colocando assim algumas coisinhas. Uma pinceladinha ali. No contorninho, mas sem fazer um contorno pesado. Você pode até trabalhar com um pincel zero, se quiser, para fazer isso aqui. Assim, não vou iluminar mais nada aqui. Agora, nós vamos para as folhinhas. Eu vou começar por esta daqui, que tá por trás. Eu vou usar o pincel número 6, aparadinho. E primeiro, vou fazer uma base. Quer dizer, vou fazer aqui a base da folha com verde grama. Vou puxar aqui, ó, o verde grama um pouquinho pelo meio. Agora, eu vou terminar com o verde kiwi. Ele vai ficar mais clarinho nas pontas. Lembrando que não é certinho. Ela tem uma porção de recortes. Vai colocando kiwi, dando uma ligeira misturadinha. Olha, vem limpando o pincel para dentro do verde grama. E agora, eu já vou aproveitar, sem lavar o pincel. Peguei o azul bebê e eu vou fazer o centro dela tá aqui. Ó, não começa aqui embaixo, tá? Começa um pouquinho pra cima. Eu vou puxar pra cá, deixando assim meio arranhado. Vou colocar na borda, aqui, ó, e vou puxar pra dentro. Pode deixar um pouquinho de excesso de tinta, porque é isso que vai aparecer depois, quando secar. E aqui, área de sombra, só um pouquinho. Agora, esta aqui, eu vou trabalhar da mesma forma. Ela tá por trás da florzinha. Eu vou colocar, então, aqui, ó, nessa área, que é a área de sombra, o verde grama. Ela é meio curva. Eu coloquei um pouquinho mais da metade com verde grama. E agora eu vou terminar de preencher aqui com o verde kiwi.
porque eu quero que esse lado aqui fique um pouco mais claro. Uma misturadinha de leve. Por que que eu coloquei o kiwi desse lado? Porque esse lado tá pegando mais luz. Ele tá por cima de todos esses elementos. Agora eu já vou colocar o azul bebê e o ponto dessa folha é aqui, ó, entre esses dois, essas duas protuberâncias aqui. Então ele vai fazer assim e vem pra cá. Essa luz aqui, ó, que eu coloquei, peguei até um pouquinho mais, eu vou puxar nesse sentido. Não puxe aqui porque é a flor que tá por cima da folha. Então aqui tem que ficar escurinho. E essa área de cima eu coloco e puxo pra dentro, sentido aqui o centro. Isso. E esta aqui, vou fazer na mesma sequência desta. Vou colocar o verde grama aqui na parte de baixo. O verde kiwi aqui na parte de cima. Uma ligeira misturazinha. E em seguida já ilumino com o azul bebê. Capricha um pouco nessa luz, nessa iluminação aqui na parte de cima. Porque tem que mostrar que tá por cima do outro elemento lá. Agora nós vamos fazer a florzinha enquanto seca um pouquinho pra gente fazer o acabamento. E eu vou preencher, vou preservar o miolinho, tá? Vou preencher de branco. A flor é uma estrelinha de 6 pontas. Pronto, preenchidinho. Vou usar o violeta. Com o violeta, eu vou colocar aqui, ó, em volta do miolo, um pouquinho de tinta. E eu vou trabalhar, eu vou puxar pra fora. É pra ficar arranhado, tá? Vou deixar aqui o lado de cima um pouco mais escuro. Não tem que puxar assim nas pontas e nem no meio. Na verdade, tem esse arranhadinho, essas dobrinhas. O que a gente tá querendo fazer aqui com o violeta é a textura, porque essa folhinha ela é muito delicada. Vou deixar aqui em cima um pouquinho mais escuro. Pode até chegar mesmo lá na ponta. Isso. O miolinho, uma pinceladinha de amarelo ouro e uma pinceladinha de branco, assim, ó, dá uma pincelada de branco em cima. O meu ficou até muito grande o branco, então eu vou tirar um pouquinho. Isso. E de acabamento, a gente tem aqui o preto, pincel 0. E aqui, ó, nessa parte em volta, eu vou fazer umas batidinhas com o pincel 0 com preto. Ó, tô puxando alguns pistilos. Aqui vai ficar um pouquinho mais escurinho, que é a área que eu coloquei mais sombra. E aqui só assim uns pouquinhos. É uma flor bem simplesinha. Eu vou fazer com o 0 ainda um acabamento nela aqui, ó. Vou fazer como se fosse um contorno, mas não é aquele contorno pesado, tá? Você pode ir colocando a tinta. Aqui onde tem o verde aparece mais. Olha, coloco uma pincelada, dá uma falhadinha, mais uma pincelada. É um meio contorno. E que não fique aquele desenho muito certinho. E na folha, também eu vou usar o branco
O branco tá meio grossinho, vou bater ele um pouquinho. Eu vou usar o branco e vou fazer algum detalhe. Ó, tá vendo? É só mesmo um detalhezinho, que eu quero que a folha fique bem recortadinha. Não é preciso contornar inteira a folha. E agora eu vou colocar aqui, ó, pelo meio, um risquinho. Depois eu vou colocar aqui embaixo porque aqui embaixo dessa folhinha tem uma protuberância. Depois eu vou colocar outro pro lado de lá, que seria ali. Depois outro aqui. Outro pro lado de lá. E aqui um outro também para os dois lados, menor. Essa folhinha aqui também vou fazer aquele acabamentinho. O risquinho do meio. Vou marcar só aqui desse lado. Aqui embaixo nem vou colocar nada. Esse daqui, a mesma coisa. Saindo daqui, fazendo a curva. Eu vou usar, agora terminamos ali, eu vou usar o 0 e o azul bebê para dar uma reforçada nessa luz aqui, ó, das sépalas. Porque quando a gente faz e ele tá úmido, ele some um pouquinho. Então, é só mesmo onde tem aquela luz que a gente já colocou. Você vai deixar, assim, alguns pontos. Aqui não deu certo com esse pincel. Tem que ser com o outro, com 4. Só ali quero colocar um pouquinho de luz. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho. Pronto, vou fazer a mesma coisa na outra sépala. Agora, eu vou usar o pratinho, ó, já terminei ali, realcei exatamente no mesmo lugar onde estava a luz. Eu vou colocar uma pincelada de branco aqui, ó, no pratinho. Eu vou tirar o excesso da tinta, tá? Deixo bem pouquinha tinta. E eu vou colocar no lugar da luz das berinjelas, eu vou colocar um pouquinho desse branco. Eu vou colocando de pouquinho. Minha mão tá bem leve, não é para apertar. Eu vou crescendo para os lados. Não aperte o pincel, porque senão sai uma mancha de tinta grande. E a gente não quer. A gente quer que ela venha crescendo e sumindo. E não esqueça que ela tem que ficar num formato arredondado. Ela segue aquela linha lá de fora da berinjela. No centro, pode ficar até um pouquinho mais branco, ó. Tô colocando um pouquinho mais de tinta. Aqui, nesse já chega. Nesta aqui de trás, eu vou colocar só um pouquinho de brilho em cima daquele brilho que a gente já tinha, da cor mais clara. E nesta aqui, bem em cima do azul. Mas você não precisa cobrir o azul. Aqui a gente tinha o berinjela, o violeta, o azul e agora o branco. E desse lado era o vinho. Com o pincel sujinho, só, eu vou passar um pouquinho do branco aqui. É uma luz seca que a gente tá fazendo, tá? E aqui, lembra que tem aqui, ó, bem nesse lugarzinho, tem uma pinceladinha de luz também. Posso até colocar um ponto de luz aqui, ó. Quando a gente vai tirar fotografia da berinjela, ela fica cheia de pontos de luz. Acho que já tá bom.
Continuando com o mesmo branco, vou colocar mais uma pinceladinha. Se lembra que eu falei que quando secasse o vaso a gente tinha que voltar com a luz? Então, secou. Eu tenho aqui, ó, o lugar onde tinha as pinceladas de branco marcados. Eu vou colocar um pouquinho mais de branco em cima, bem de leve, seguindo a orientação que você já tinha feito. Não vale inventar mais branco agora. Você não precisa espalhar muito. Você só vai realçando aqui, ó, essa área. A gente colocou um pouco de luz. Vou colocar mais por cima, que é uma área bem clara. Nunca pegue a tinta e coloque nas bordas. Coloca no meio e vai levando para frente e para os lados. Aqui a gente tinha uma pincelada de luz, pontinhos. Aqui um pouquinho. Eu vou terminar aqui e vou colocar um pouquinho aqui com esse pincel grande. Agora eu vou trocar de pincel, eu vou pegar o pequeno, número 4, que o meu tá bem gastinho, bem aparadinho, para fazer essa linha, porque eu não quero entortar, não quero sair do espaço. Primeira linha. Aqui nós temos uma outra linha, só que aqui eu trabalhei com o pincel assim. Aqui eu vou trabalhar com o pincel assim. Porque a borda do pincel tem que ficar pra lá. A linha vai ficar pra lá. Lembra que eu falei? Aqui, ó, você coloca a tinta. Não é pra preencher aquele buraquinho ali, tá? Aquilo ali é o fundo do vaso. Você coloca a tinta aqui no centro e vai puxando pro lado. Nada de começar dali, porque daí não vai dar certo. Pro ladinho, pro ladinho. Lá em cima também, ali também tem um branco, um brilho mais forte. Que vai sumindo, então a gente faz a mesma coisa. Coloca a tinta no meio e vem empurrando para os lados. Pronto, só aqui que ficou tortinho. Coloquei de novo. Agora eu peguei o sépia. Eu senti necessidade de, com um pouquinho só de sépia, acentuar um pouquinho aqui, ó, o escuro. Olha, assim, um pouquinho mais escuro ficou melhor, deu um pouquinho mais de profundidade. Do lado de cá também, a mesma coisa. E essa linha aqui, ó, que eu vou pôr um pouquinho de escuro bem no meio e vou empurrar para os dois lados. Aqui e aqui. E aqui. Pronto, um pouquinho só faz bastante diferença. Aqui, ó, na folha eu enchi tudo de verde, mas quando eu desenhei, eu deixei assim, ó, porque essa folha, ela tem uma entradinha aqui. Então, eu vou usar o sépia. No teu risco foi certo, com certeza, porque o meu tava certo também, eu que não prestei atenção. Mas você, se você preencheu, como eu fiz, coloque um pouquinho de sépia aqui, assim. É um fundinho ali. E a gente pode até colocar um cabinho. Coloquei com o verde kiwi. Vou fazer uma pra cá também. Eu ainda tô com o pincel número 4. Eu vou colocar aqui, ó, com o sépia puro, um pouquinho de sombra embaixo dessa berinjela aqui.
venho sumindo aqui, ó, venho limpando o pincel. Antes de terminar a berinjela, terminei com a sombra. Vou colocar aqui nesse cantinho também. Mas eu não vou preencher inteiro esse buraco aqui. Eu vou colocar só como se fosse um pouquinho de sombra daquela que tá lá atrás. E aqui eu vou colocar um pouquinho aqui perto da florzinha. Um pouquinho acompanhando aqui a folha. Aqui eu vou puxar uma pontinha da mesma altura. Um pouquinho aqui do lado esquerdo também. Só limpei o pincel aqui, nem coloquei tinta. E agora um pouquinho aqui embaixo dessa berinjela. Não deixe aquela linha branca ali entre o fundo e a berinjela, tá? Você tem que preencher de sépia. Aqui também, ó, tô colocando um pouquinho de sombra. Tirando essa linha branca. Eu acho que tem que pôr um pouquinho aqui. Bem no cantinho. Não precisa fazer a volta toda, só ali um pedacinho. Agora, a gente espera secar. Agora o trabalho tá seco. Peguei um pincel 10, grandão, com pelo, água limpa. Eu vou molhar o pincel na água e vou colocar a água aqui, ó, na parte que eu vou fazer o fundo. Eu vou colocar água até aqui, eu vou pôr água até aqui, ó, deixando 2 centímetros, porque essa água ela vai crescer um pouco e eu não quero que invada o crochê. Você pode passar diluente, você pode passar clareador, se bem que o clareador eu acho muito pesado. Mas é interessante que você molhe, que tava meio úmido ainda, mas não faz mal porque a gente vai trabalhar com amarelo aqui. Eu não vou crescer muito. Então, quando você termina de passar, você olha assim, ó, contra a luz. Porque você enxerga onde a água pegou e onde não tem água. Aí você pode retocar. Mas o meu aqui tá bom. Eu vou usar o mesmo pincel. Uma pincelada de amarelo pele. Tira bem o excesso da tinta e você vai colocar nos cantinhos. Somente nos cantinhos. Você não vai fazer uma roda em volta do seu trabalho. Tenha certeza que do jeito que você terminou de um lado do elemento, você continua do outro lado, tá? E como ele tá úmido e eu não vou chegar com a tinta até onde terminou a água, essa água que tem aqui, ela vai levar essa tinta um pouquinho pra frente e vai diluir um pouquinho mais, então vai ficar mais clarinho. Aqui só um pouquinho do lado da berinjela. Se por acaso você passar uma pincelada em cima, tira com o dedo ou com o paninho, que vai sair, não tem problema, se você passou água em cima dos elementos ali. Você pode usar o borrifador também, se você quiser. Aqui embaixo eu não vou fazer um quadradão, eu só vou colocar um pouquinho de tinta pertinho desse sépia que eu coloquei de fundo. Tá vendo aqui, ó? Eu puxei um pouquinho reto, aí aqui não tem, aí coloquei um pouquinho aqui, fui sumindo. Aqui também só um pouquinho. E desse lado a mesma coisa. Olha só.
terminei aqui, ó, na linha da folhinha, que inclusive tá meio verdinho, molhado ainda, e puxou um pouquinho pra cima do pé. Não faz mal, não tem problema, é fundo. O lado de cá. Aqui é o lugar que tem que ficar mais forte a tinta. Aí, à medida que eu venho saindo, eu venho limpando o pincel. Olha, eu não levei aquele monte de tinta até lá em cima, porque o lado de cá terminou aqui. Então, ali tem que terminar também. Eu posso pôr aqui e ir limpando o pincel, mas até na mesma altura aqui eu já terminei com a tinta. Só um pouquinho aqui. E aqui embaixo um pouquinho também. E outro detalhe, aqui embaixo você não pode só deixar redondinho. Você tem que deixar assim, ó, meio linha. Porque aqui a gente está simulando uma superfície plana. Olha, parei bem certinho aqui numa linha. Aqui, ó, no cantinho, eu vou colocar um pouquinho do verde kiwi, sem cobrir o amarelo pele, tá? Do lado de cá também. Só aqui nesse cantinho. Posso até limpar o pincel aqui, mas aqui e aqui. Embaixo eu não vou colocar. Trabalho concluído. Berinjelas prontas. Berinjelas pintadas. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para as pessoas que têm me apoiado, eu agradeço de coração. E até a próxima aula.